Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Once Upon a Time. Não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal. Toda semana nós postamos vídeos novos contando um pouco sobre a história da Inglaterra e do Reino Unido. No dia 14 de outubro de 1066, aconteceu uma das batalhas mais marcantes da Inglaterra, a Batalha de Hastings, que mudou a história da Inglaterra, dando um fim ao reinado dos anglo-saxões e dando início a uma nova era, a Era dos Normandos. 1066 foi um ano turbulento para a Inglaterra. O rei Eduardo, o Confessor, morreu no dia 5 de janeiro, sem deixar um herdeiro direto, e o país foi ameaçado de invasão por dois pretendentes rivais, Harold Hardrada, rei da Noruega, e Guilherme, duque da Normandia. A luta pela sucessão começou após a morte do rei Eduardo, o Confessor. Eduardo foi o penúltimo rei anglo-saxão da Inglaterra, entre 1042 e 1066. Ele era filho do primeiro casamento de Emma com Ethelred II. Na sua juventude, Eduardo e seu irmão Alfredo fugiram para a Normandia após a invasão dos dinamarqueses em 1013. Quando finalmente os vikings dominaram a Inglaterra e elegeram seu primeiro rei. Eduardo permaneceu na corte normanda até 1041, data que foi convidado pelo seu meio-irmão por parte de mãe, Knut II, que era rei da Dinamarca e da Inglaterra. Knut era filho do segundo casamento de Emma com o rei viking Knut o Grande. Eduardo retornou à Inglaterra em 1041. E no ano seguinte, seu meio-irmão morreu, possivelmente envenenado, e Eduardo subiu ao trono, restaurando a dinastia saxã, que se iniciara com Alfredo o Grande. Eduardo foi coroado no dia 3 de abril de 1043, na Catedral de Winchester. O exílio na Normandia teve bastante influência no reinado de Eduardo. Ele passou a favorecer os nobres normandos e desfavorecer os anglo-saxões e dinamarqueses. A partir disto, a discórdia entre os súditos começou a crescer, e Eduardo acabou por se casar em 1045 com Edith, filha de Goduíno de Wessex, que foi um dos senhores mais poderosos na Inglaterra durante o reinado de Knut o Grande. Esse casamento tinha como propósito acalmar a situação. Porém, o pai de Edith mostrou-se inicialmente favorável, mas depois se revelou um opositor, interessado apenas nas regalias que o reinado inglês poderia lhe oferecer. Mediante as suas atitudes, ele e sua família foram expulsos da Inglaterra em 1051. E Edith foi posta de lado pelo rei e enviada para um convento de freiras. Porém, um ano depois, seu pai regressou e reintegrou a filha à coroa. Porém, ela não teve filhos com o rei. Mediante a falta de herdeiros, Eduardo jurou sobre relíquias sagradas em 1064 a apoiar a reivindicação de seu primo Guilherme de suceder a ele e usurpar o trono inglês. Porém, Eduardo veio a falecer enquanto Guilherme cuidava de seus feudos na Normandia. Após a morte de Eduardo, em 4 de janeiro de 1066, o irmão da sua esposa, Haroldo II, tomou o trono. Quando Guilherme ficou sabendo da morte de seu primo, resolveu se autoproclamar rei da Inglaterra e invadiu a Inglaterra com um exército de 7.000 homens. Durante a invasão de Guilherme, Haroldo estava com seu exército em uma batalha em York, a Batalha de Stamford Bridge, de 25 de setembro de 1066. Uma batalha contra a invasão norueguesa. Depois de uma batalha sanguinária, os ingleses saíram como vencedores e milhares de soldados noruegueses foram mortos. Embora tenha derrotado a invasão norueguesa, a vitória não pôde ser usufruída, pois menos de 3 semanas depois, Haroldo II teve que lutar pelo seu trono com Guilherme na Batalha de Hastings. A batalha aconteceu à luz do dia 14 de outubro de 1066. Haroldo reuniu seu exército no alto morro onde hoje se encontra a Abadia de Battle e do lado oposto Guilherme montou seu exército.
Ambos estavam equipados com armaduras e armas semelhantes, mas os arqueiros normandos também tinham bestas poderosas e o exército normando contava com uma força de cavalaria de talvez 2.000 a 3.000 cavaleiros e escudeiros. As forças inglesas viajaram a cavalo, mas lutaram a pé. A Batalha de Hastings foi excepcionalmente longa para os padrões medievais da época e durou o dia inteiro. Os ingleses se protegeram com uma parede de escudos, resistindo aos repentinos e sangrentos ataques na encosta da cavalaria normanda e de seus arqueiros. Gradualmente, os normandos ganharam vantagem, até o último ataque, ao anoitecer. Haroldo estava morto, no topo da colina, junto com muitos outros corpos de soldados ingleses. Sem liderança, os ingleses finalmente cederam e fugiram, e Guilherme assumiu o trono da Inglaterra e foi coroado no dia 25 de dezembro de 1066 e governou até sua morte em 1087. E foi assim que o reinado anglo-saxão chegou ao fim, dando início à Era dos Normandos. Obrigada por assistir mais um episódio de Once Upon a Time e te vejo nos próximos vídeos.